10ª palestra de Filosofia Cristã, módulo 2, o problema do mal. Estamos agora terminando o módulo 2 e vamos pensar sobre a vitória sobre o mal. Até agora nós temos visto que o mal ele é concebido de forma dualista, como formando um par com o bem. Bem de um lado, mal do outro, dois princípios coeternos, equilibrados, que se harmonizam para poder manter a ordem cósmica. Esta é a noção masdeísta, ou zoroastrista, ou dualista sobre o mal. Existe também uma noção monista sobre o mal. Qual é esta noção monista? De que o mal teria sido criado por Deus. Esta é uma noção monista. Deus criou o mal com uma funcionalidade, de forma pragmática e utilitarista. Vá aos dicionários e procure o significado de pragmatismo e também de utilitarismo. Esta é uma noção muito presente no Velho Testamento. Deus criou o mal com uma funcionalidade prática, pragmática e utilitarista, para poder provar a sua criação, para colocar em teste a sua criação. E Deus, criando o mal com esta intenção probatória, também criou um ser mau. Este ser mau é chamado de Satã, o adversário. Ele teria criado este adversário como um de seus filhos, e a funcionalidade do adversário é testar os homens na sua obediência a Deus. Mas o conceito evoluiu por causa que os hebreus, ao irem para a Babilônia, ao entrarem em contato com as religiões orientais, inclusive a religião persa, passou a entender que o mal não era originado por Deus, mas sim que o mal tinha uma existência particular, em oposição a Deus. E esta existência particular veio de um querubim caído. Este querubim caído é identificado como sendo o Satã dos escritos antigos. Mas ele não é eterno, como no dualismo zoroastrista, masdeísta e persa. Ele é criado, contingente. Quando chegamos nas páginas do Novo Testamento, este Satã, ele é o diabo. E o diabo não é apenas o inimigo dos homens, o tentador dos homens. Nas páginas do Novo Testamento, o diabo ele é inimigo de Deus. E Deus precisa vencê-lo. Por quê? Porque enquanto ele não for vencido, o reino de Deus não se estabelece. Ele mantém o cosmos embaixo de servidão, tirania, escravidão e alienação de Deus. Mas Deus, para vencer o diabo, não usa de seu atributo de onipotência somente. Mesmo porque os atributos de Deus, embora estejam todos divididos didaticamente em nomes diferentes, na verdade Deus só tem um atributo. Um atributo. Quando você estiver estudando teologia, e se quiser entender um pouquinho mais sobre os atributos de Deus, eu te aconselho a assistir os meus vídeos que estão no YouTube, na playlist Teísmo. Lá existem 15 vídeos e eu apresento vários dos atributos de Deus. Apesar de na teologia estarem divididos em vários atributos, a verdade é que Deus só tem um atributo. A divisão ela é didática, não é uma divisão ontológica. Quando se diz que Deus é onipotente,
onisciente e onipresente não se tratam de três atributos, mas de um único atributo que se manifesta em esferas diferentes. A divisão é só didática, é só de palavras, de tal maneira que um atributo está imbricado em outro. Um atributo está grudado com o outro, colado com o outro, irmanado com o outro, impregnado no outro. Quando se fala de onipotência, a onipotência é onisciência, e a onipotência é onipresença, e a onipresença é onipotência. E de igual forma, a justiça é santidade e santidade é justiça. Não tem como Deus ser santo sem ser justo. Não tem como Deus ser onipresente sem ser onipotente. Não tem como Deus ser Deus e deixar de ser Deus. É um único atributo. Por isso, se Deus ele vai lutar contra o diabo, ele não tem como lutar contra o diabo de igual para igual, porque Deus é Deus e o diabo é uma criatura. Ele poderia, porque tudo pode, é onipotente, evaporar o diabo. Soprou, acabou. Não existe mais diabo. Mas, pela lógica, se ele fizer isso com o diabo, ele terá que fazer com toda a sua criação. Soprar em tudo e desfazer todas as coisas. Mas Cristo revelou que se Deus fizesse assim, aniquilasse o diabo, inclusive existe uma linha teológico-filosófica que diz que Deus irá aniquilar o diabo no final. Que ele foi criado com esse objetivo de ser diabo mesmo e que será aniquilado no final. Essa linha chama-se aniquilacionismo. Não é a linha mais seguida do cristianismo. É apenas uma das linhas. Inclusive, Orígenes, um dos pais da igreja, ele era praticamente pelo aniquilacionismo. Em que sentido? Orígenes, ele dizia que no final, o mal que existe no diabo seria aniquilado, mas que o diabo em si, ele seria salvo. Aí você vai ter um parêntese, aliás, você vai ter um parentesco de aniquilacionismo com universalismo. Porque o que é o universalismo dentro do mundo da filosofia cristã? O universalismo é a doutrina que ensina que o mal ele será aniquilado no final. Deus tirará o mal da natureza, das pessoas, do cosmos, de todas as esferas da criação. Deus aniquilará o mal e, ao mesmo tempo, Deus salvará tudo e todos. Por isso que o aniquilacionismo ele está se aparentando com o universalismo, porque o universalismo ensina a salvação de todas as pessoas, inclusive do diabo, dos demônios, dos anjos, dos homens maus, dos pecadores, uma coisa que Deus vai fazer lá na frente, de acordo com o universalismo. Mas para fazer isso, ele precisa fazer o aniquilacionismo, e o aniquilacionismo do mal, e não do maldoso. Deus vai tirar o mal, e não o maldoso, porque o maldoso ele é vítima do mal, porque o mal é maior do que o maldoso. Inclusive, essa linha de pensamento é seguido pela psicologia forense. Na psicologia forense, que é a área da criminologia que estuda a psicologia do criminoso, o maldoso é vítima do seu próprio mal. Ele é tratado como um doente mental, um psicopata. Portanto, por este princípio, Satã seria vítima do mal. Ele foi engodado e seduzido pela maldade. Pobrezinho, coitado do diabo. Uns dizem que ele já foi criado o diabo.
Se foi criado o diabo, por que que Deus então vai destruí-lo? Se ele só está fazendo a parte dele, só está cumprindo o papel dele. Isso significa que Deus seria inclusive outro tirano, pior do que o diabo. Acompanhou aí a lógica filosófica? Se o diabo foi criado o diabo, está fazendo só a parte dele, por que que Deus vai destruí-lo? Deus deveria recompensá-lo. Se Deus destrói ele, Deus é pior do que o diabo. E em tese, se Deus desse vazão à maldade, Deus seria insuperável em maldade. Uma maldade praticada por Deus é uma maldade invencível. Por isso que os judeus e os cristãos não admitem mais que Deus seja a origem do mal. Porque se Deus deu origem ao mal, o mal é invencível. E Deus é mal. O que nós estamos fazendo então é uma tolice. Lutar contra a maldade que está em nós. Deveríamos dar vazão também. Mas vamos voltar aqui. Voltar com esta ideia de que o mal deve ser extinto. O mal deve ser vencido. Dentro da tradição cristã, o mal é personificado pelo diabo. E o mal ele foi originado no diabo. O que Deus fez a princípio? Deus criou a possibilidade do mal, não a necessidade do mal. Já ensinei para você aqui, nas palestras anteriores, neste mesmo módulo, o que é necessitarismo. Vou repetir. Necessitarismo é aquilo que é porque tem que ser e não pode deixar de ser de forma nenhuma. Ele é necessário. O mal não é necessário. O mal é uma possibilidade e não necessário. O diabo poderia não ter caído. Lúcifer poderia não ter se tornado Satã. Lúcifer poderia permanecer no seu estado primitivo, inicial. Mas o que fez então o diabo? Ele usurpou a possibilidade. Ele usou a possibilidade que tinha. E usando a possibilidade que tinha, pensamos, ele engendrou a maldade. Ele ativou o processo. Quando nós estamos estudando a filosofia aristotélica, Aristóteles ele fala que as coisas existem em dois momentos. O primeiro momento é o momento de potência. E o segundo momento é o momento de ato. Potência é aquilo que potencialmente pode acontecer. Existe potência para acontecer. N fatores possibilitam, potencializam que algo aconteça. Mas o potencialismo ele não é necessário. Pode ser, mas não tem que ser. Pode se tornar e também pode não se tornar. Esse é o primeiro estado das coisas, potência. Segundo estado é o estado do ato. Ato é quando se atualiza, quando se age, quando se ativa, quando se aciona o botão. Aí está. Quando nós estamos pensando em vou viajar é uma possibilidade, é uma potência, mas não uma necessidade. Vou viajar porque posso. Então, abasteço o carro, preparo as malas e vou embora. Agora eu ativei o processo, atualizei a potência, acionei o botão, estou viajando. Esses são os dois momentos da ação, potência e ato. O Lúcifer, ele possuía a potência para o mal. Até aqui não há conflito lógico nenhum com
a criação bondosa de Deus. Deus criou todas as coisas boas, com a potencialidade destas coisas boas serem desencaminhadas para o mal. Deus não criou o mal, mas Ele criou a possibilidade, ou Ele abriu a possibilidade. Mas para que o mal viesse a ser engendrado como foi pelo diabo, não foi tão simples assim. Porque as potências, elas são esparsas, dispersas. É necessário que haja uma aglutinação de fatores. É necessário que haja uma associação de fatores. Exemplo, vou construir uma casa. Mas para construir uma casa eu preciso de tantos e tantos e tantos e tantos fatores que, apesar de eu ter a possibilidade de construir uma casa, só vou ativar o processo quando eu conseguir aglutinar, associar e ajuntar todos os fatores que me permitem construir a casa. Desde o projeto, a ideia, o terreno, os construtores, os materiais, as finanças, o tempo. São tantos e tantos fatores que no dia em que a casa ficar pronta, só ficou porque eu ativei o processo e aglutinei todos os fatores. Eu estou falando isso, aí você fala, mas é fácil, porque casa é o que não falta no mundo. Mas pense agora no universo como casa. Pense no universo como cosmos, como morada. É gigante, não é? É colossal. Pois agora pense no mal. Para se chegar ao princípio ativo do mal, é necessário uma aglutinação de tantos e tantos fatores que é quase impossível gerar o mal. Quase impossível. Existe uma possibilidade, mas é quase impossível. Porque eu tenho que ajuntar muitos fatores, maiores do que os fatores necessários para se criar o universo. E é por isto que o mal pertence a um ser, da inautenticidade, da inexistência. Porque apesar de o diabo ter ajuntado todos os fatores possíveis para criar um mundo alternativo ao mundo de Deus, o mundo do mal, apesar disso, o mundo que Deus criou é tão bom que o mal não prevalece no mundo. E o mal, para prevalecer, precisa do agente do mal. E o agente do mal, ele precisa ser incansável. E ele precisa ser onipotente. Porque se ele não for onipotente, ele está numa luta desvantajosa contra o próprio cosmos. Porque o cosmos foi criado por um ser onipotente, Deus, que o sustenta. Mas realmente foi assim uma sacada do nosso Deus. Criar o mundo e dar a possibilidade do mal. Só que os fatores são tão gigantescos, tão esparsos, que qualquer agente que tentar criar o mal cai cansado. Cansado! Porque ele não consegue juntar todos os ingredientes para fazer o bolo da maldade. Ele começa o processo, mas ele não tem fôlego para ir até o fim. Não tem fôlego. Se Deus concedesse mais 1 bilhão de anos de tempo para o diabo, para ele criar o mundo paralelo, alternativo, autônomo que ele quer, para fazer uma adversidade ao próprio Deus, ainda assim ele não teria tempo suficiente, ficaria cansado, porque os elementos estão todos esparsos. Perceba que o bem é mais forte do que o mal, por natureza e por definição. Que o bem é muito maior. Que Deus só precisa acionar o botão do bem e a corrente do bem ela vai se estendendo. Mas você não tem essa perspectiva, você tem uma perspectiva negativa.
Você pensa de maneira trágica, parece que o mal está tomando conta. Não, o mal não está tomando conta. Porque o mal, ele é uma particularidade no reino de Deus, no cosmos de Deus. Deus sustenta o cosmos com a bondade dele, com a benignidade. E o mal só está hoje agindo porque tem um agente. E este agente é o diabo. Só que ele está com suas forças bem reduzidas. O diabo está um cão cansado, um cavalo desdentado, uma cobra cega. Ele age de dia e de noite como tentador, como sedutor, como mentiroso, como um assassino, transtorna a coisa toda. Só que, ainda assim, neste mundo todo, as pessoas que estão no mundo oferecem resistência ao diabo. E os anjos também oferecem resistência ao diabo. Lá no começo, você pensou, esse professor de filosofia está fazendo um louvor ao diabo, um tributo ao diabo. Não, eu falei que não. Só que eu também disse que este ser acredita que vai conseguir vencer, que a saga dele não vai terminar tragicamente. Só que ele engendrou uma batalha contra o onipotente, contra aquele que com um só atributo tem possibilidade de desfazer todo o mal num sopro. Acabou. Não faz. Por que não faz? Não faz porque um atributo de Deus está imbricado em outro atributo, em outro. E aí Cristo disse, eu não vou fazer dessa maneira para não dar a vitória ao diabo, porque se eu fizer assim, eu arranco o trigo junto com o joio. Eu não vou fazer assim. Eu vou fazer da maneira mais humilhante que eu posso fazer. E aqui entra o humor de Deus. Aqui entra a sabedoria de Deus. O que ele faz? Ele pega e se encarna. Ele se encarna. Ele pega e ele esconde a sua divindade. Ele esconde debaixo de uma tenda, porque lá no Evangelho de João, a palavra que diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, significa que ele pegou, escondeu toda a sua luminosidade, toda a sua iluminação, toda a sua divindade, toda a sua glória, ele pegou e escondeu. Ele sombreou e colocou tudo dentro de uma caixinha de fósforo chamado corpo humano. O texto grego é extraordinário. Ele diz que Jesus Cristo fez uma barraca no mundo, uma tenda. Ele pegou e ele armou uma tenda e amarrou com cordas e falou, é com essa tenda de carne que eu vou vencer o diabo, o Lúcifer, o príncipe das trevas, Beelzebu, Satã. O verbo se fez carne. Nem veio em forma de verbo. Nem veio em forma de logos. Porque se viesse, destruía com tudo. Se viesse na sua plenitude, evaporava o mal. Como a água que evapora na presença do fogo. Não. Escondeu, colocou as duas mãos para trás e desceu. Desceu e armou uma barraca no mundo. Um tabernáculo, uma tendazinha. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Logos, mas não veio em forma de Logos, porque se vem, aí não sobraria nada. Veio em forma humana, da maneira mais humilhante que se possa imaginar diante de um déspota. Pensa num déspota, pensa num tirano, pensa num carrasco, pensa em alguém que tem todo o poder na mão. Aí ele sofre uma resistência. De quem? De uma criança. Ele não suporta, ele quebra e esmaga a criança. Pois bem, o verbo vem, o Logos vem ao mundo. E desce ao mundo, e quando desce ao mundo, em forma humana. Pronto.
armou tenda entre nós. E assim que ele armou tenda entre nós, começa a derrocada do mal. Não de forma sumária, não de forma onipotente, mas paulatinamente, vagarosamente, a fogo brando, no banho-maria, humilhando o diabo, pessoa a pessoa, entrevista a entrevista, pecador a pecador, ano a ano, calmamente, bem ao estilo de Deus, tranquilamente, pacificamente, salvadoramente, bem de acordo com a natureza de Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, esses receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Nada, sabe, universal, nada no atacadão. Não, pessoa a pessoa, ao estilo do Logos, ao estilo de Deus. Um a um, pessoa a pessoa. Entrando na casa do valente e o manietando e levando todos os seus bens embora. E vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. Graça e verdade. Este será o tema do terceiro módulo do nosso curso de filosofia. O Logos manifestando graça e verdade. Estamos terminando. Terminando com o diabo perdendo a batalha. Perdendo porque não consegue vencer o Logos de Deus. Não consegue vencer o Logos de Deus porque o Logos de Deus vem em forma insignificante de ser humano. Mas diz a verdade. É a verdade. É o caminho. É a vida. E diz, ninguém vem ao Pai a não ser pelo caminho, pela verdade e pela vida. Ninguém. Só há uma forma de chegar ao Pai. É pelo caminho. É pela verdade. E é pela vida. Bom, quando você vai para o livro do Apocalipse, existe lá uma imagem cósmica da derrota de Satanás. E eu não quero terminar o segundo módulo sem passar por ali. É dito o seguinte, no capítulo 20, o diabo ele é preso no abismo por 1000 anos, para que não engane mais as nações. E os santos reinam por 1000 anos. Acabados os 1000 anos, o diabo é solto da sua prisão. Assim que é solto de sua prisão, ele pega e ele faz uma nova rebelião, cerca o arraial dos santos e ajunta uma multidão tão numerosa como a areia que existe na praia. Cerca o arraial dos santos, o acampamento dos santos. Cai fogo do céu. Cai fogo do céu e então é devorado todo o exército de seguidores de Satã. O diabo então é aprisionado e lançado no lago de fogo e enxofre. O que isto significa? Significa que o diabo é quem ele é porque ele quer ser quem ele é. Ele é o diabo. Fica preso por 1000 anos, no abismo. E quando sai, ele continua sendo quem ele é. A lição que nos deixa é bem clara. Depois que o mal toma conta de um ser, o mal é mais forte do que este ser. E este ser se identifica com a maldade eternamente. Não há redenção para o diabo. Ele é quem ele é porque ele escolheu ser quem ele é. Pode permanecer 1000, 2000, 5000, 1 bilhão de anos. Se volta, volta como era. É a índole,
é a natureza. E cada um de nós segue de acordo com a índole que tem. Cristo disse: pelo fruto se conhece a árvore. Não se pode colher um fruto bom de uma árvore má. Não se pode colher um fruto mau de uma árvore boa. A árvore boa produz bom fruto e a árvore má produz mau fruto. Você é o que a tua índole determina que você seja. E quem pode mudar a tua índole? Somente o Logos pode mudar a índole. Só que para mudar a índole, o Logos ele tem que provocar um novo nascimento. E para provocar este novo nascimento, é necessário matar o velho homem. Por isso o Logos mata o velho homem. Mata o velho para poder ressuscitar novo. Isto não acontece com o diabo e os seus anjos. Ele não mata o diabo. Você entendeu? O diabo não morre. E pelo fato de o diabo não morrer, ele não pode nascer de novo. E aquele que, em vida, não morre, não pode também ver o reino de Deus. Não pode nascer de novo. Não pode entrar no reino de Deus. O diabo passa 1000 anos no abismo. E quando volta ainda consegue fazer uma nova rebelião contra o arraial dos santos. Por quê? Porque sempre vai haver alguém que dá audiência ao diabo. Sempre há alguém que dá audiência ao mal, que extravasa a maldade e que só precisa de uma incitação, que só precisa de um sopro, uma insinuação. O papel do diabo é tentar. E assim que ele incita o mal que existe na pessoa, a pessoa decide se dará voz ou não ao diabo, se dará ouvido ou não ao mal. E então, quando a pessoa opta em dar ouvido ao diabo, ela está dando vazão àquilo que já está dentro dela. Cristo disse: a lâmpada do corpo são os olhos. Isso é a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo ficará em trevas. E se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Ou seja, uma vez que a pessoa pega a luz que existe dentro dela e coloca a serviço do mal, a luz se transforma em trevas. E se a luz que há em ti são trevas, elas vão crescer e elas vão dominar e elas vão predominar e elas vão transformar a tua índole, e transformando a tua índole você também é um diabo. E se até agora você pensava no diabo como sendo um ser único, uma personagem única, você está certo. Existe sim. Pelo menos eu também acredito nesta lenda. Eu acredito neste dogma. Eu acredito que existe um ser que é o diabo. A pessoa de Satã. Mas também acredito, como Jesus Cristo falou de Judas Iscariotes. Ele disse: eu escolhi os 12 e um de vós é um diabo. Como assim? Qualquer ser humano que deixar o mal tomar conta, também se transforma em um diabo. Igual Lúcifer. O que é o Lúcifer? É o diabão. É o Beelzebul. É o príncipe dos demônios. Mas se ele é o príncipe, é porque existe um principado. E o principado é composto de outros príncipes. Ora, o diabo faz outro diabo. Quando ele incita ao mal e a pessoa se deixa engodar pelo mal e a pessoa pratica o mal toma conta. Toma conta da pessoa assim como tomou conta do diabo.
tomou conta ao tal ponto que ele é irreversível. Está para além da conversão. Daí nós vamos tomar o cuidado. Porque o bem é mais forte do que o mal. Mas o mal, apesar de mais fraco, ele usa de covardia. Ele aprisiona. E depois que ele aprisiona, a libertação é só por um milagre. E milagre só quem faz é Deus. Eu tenho certeza que você está insatisfeito com as explicações, em terminar esse segundo módulo de uma maneira assim tão aporética, tão inconclusivo, porque você pensou que agora ia entender, mas não está entendendo. Vou desistir desse curso. Obrigado por ter andado até aqui. Foi bom te conhecer. Sou o professor Rogério de Souza e a partir do terceiro módulo espero que a gente possa se ver novamente, que você passe aí o seu calundu, sabe, a sua decepção e volte para o terceiro módulo. Isso aí no ano de 2017. Bom Natal, bom Ano Novo, Réveillon, né? Fique vivo, tá bem? Que a paz esteja com você.